Hoje vamos falar sobre algo que eu particularmente considero a maior tragédia da história da WWE, que foi a morte de um lutador da WWE de uma maneira extremamente trágica. Hoje eu vou falar sobre Owen Hart e seu acidente que aconteceu no ano de 1999. Não se esqueça, claro, de deixar o like e de se inscrever no canal. Para tentar resumir um pouco o contexto, vocês devem se recordar que a WWF rivalizava com a WCW ali nos anos 90, principalmente no final dos anos 90, e era uma rivalidade extremamente frenética, podemos colocar assim. O Bret Hart, ele acabou saindo da WWF depois de uma grande polêmica que ele teve com Vince McMahon no ano de 97. Vince McMahon havia cometido ali um roubo combinado junto com o juiz Shawn Michaels de fazer o Bret Hart perder o seu título para o Shawn Michaels sem dar tap out ali, levando ali um golpe de submissão. E nisso o Bret Hart, por não ser avisado, foi avisado que ele venceria, ele ficou completamente ali furioso, deu um soco em Vince McMahon e saiu da companhia. Já planejava sair, mas ali ele saiu exatamente naquele momento e foi para a WCW. Quem não foi para a WCW foi seu irmão, Owen Hart, extremamente talentoso. Alguns apontam até que era mais talentoso que Bret Hart, tá uma grande discussão isso, diga-se de passagem. Ele resolveu permanecer na WWF ali, até aproveitando o fato de que o irmão dele ali, durante muito tempo até ofuscou um pouco ele, quem sabe agora ele com mais espaço conseguiria render alguma coisa. E naquele período nós tínhamos um Booker, que muitos de vocês devem conhecer hoje em dia, o nosso querido Vince Russo, né? O Vince Russo ali então dava algumas ideias de personagem, e para impulsionar um pouco o Owen Hart, ele resolveu dar um personagem para ele de uma espécie de super-herói, isso mesmo, um super-herói azul. O personagem ficou conhecido como Blue Blazer, né? E acontece que o Vince Russo, ele queria que esse personagem fosse literalmente um herói que voasse. Mas como assim voar? Blue Blazer voar? Era colocar uma corda, né? Colocar uma corda ali nele. Na verdade não é bem uma corda, né? É um fio ali, cabo de aço, e você ir descendo. Já houve algumas ocasiões que a WWF tinha utilizado. Inclusive o Shawn Michaels entrou numa WrestleMania dessa maneira, né? E aí você vai descendo com aquela corda ali. Geralmente em circo tinham muito disso. Não sei se hoje em dia ainda tem, porque eu não frequento muitos circos. Então a ideia era essa, né? Era o Owen Hart fazer isso. Ele já havia feito até uma vez aquilo e tinha dado certo, não tinha dado nenhum problema. Ele foi e entrou daquela maneira. Mas acaba que uma certa ocasião acontece algo extremamente trágico. No dia 23 de maio de 1999, ele estaria entrando para o especial da WWE Over the Edge. E lá então, inclusive, ele lutaria por um combate válido pelo título intercontinental. E o que ocorre é o seguinte: estava ele lá então na conhecida como Kemper Arena, né, em Kansas, 21 metros, meio que você pode comparar com um prédio de, sei lá, 8 andares, 9 andares, acho que mais ou menos 8 andares, acredito eu. E quando então ele foi fazer essa descida, aconteceu um descuido, ele escorregou da plataforma e acabou tendo uma grande queda. Cerca de 16 mil pessoas estavam presentes e viram aquilo, né? Ele caiu ali então no ringue, caiu todo duro e não preciso dizer o que aconteceu, né? Uma morte extremamente trágica. Na hora ali então foi para os comentaristas que falaram: olha, isso aqui não faz parte da kayfabe, isso aqui não é combinado, aconteceu uma tragédia, aconteceu ali o falecimento do lutador, aconteceu um acidente. E o bizarro é que o show continuou. Ao invés de eles falarem, não, cancela o show imediatamente, eles deixaram o show continuar. Não sei, até entendo ali que a ideia talvez fosse, não, vamos tentar acalmar um pouco o público, fazer o show continuar enquanto a gente resolve isso aqui no backstage. Mas não, né? Não é a melhor decisão a se fazer. E foi assim, algo chocante. É relatado, né, pelo próprio Bret, que ele tinha comentado ainda com o irmão dele, falando: sai daí, você não precisa nem vir pra cá, mas não participa disso, olha o personagem que te deram, super-herói.
isso aí é muito arriscado, não aceita. E o Owen Hart acabou aceitando mesmo assim e terminou dessa maneira trágica. A família Hart já não gostava da WWE por toda a treta que rolou lá com o Bret. Depois disso, simplesmente pegaram um ódio mortal e processaram a WWF lá para poder então indenizar eles ali, tentando também responsabilizá-los ali, culpar os equipamentos e tal. Nisso então, o processo foi concluído um ano depois. A WWE teve que dar cerca de 18 milhões para a família Hart. E, enfim, depois de um tempo, claro, houve ali um acordo entre a família Hart e a família McMahon, podemos dizer assim, toda a WWE. Eles chegaram a fazer as pazes ali, mas sempre fica essa mágoa aí. Tanto que a WWE já tentou colocar o Owen Hart algumas vezes no Hall da Fama e merecia. Mas a família prefere que não, porque ela responsabiliza a WWF, né? A WWE, então, por responsabilizar, não quer que seja a própria WWE que vá lá, então, e faça uma homenagem para o mesmo. Minha opinião pessoal se os equipamentos realmente estavam prejudicados, se os equipamentos realmente estavam ruins, aí a responsabilidade de fato foi da WWE. E assim, a WWE teve que pagar. E ela pagou 18 milhões para a família Hart, né? Agora, eu não acho justo culpar o Vince Russo da forma que alguns fazem. Ele pode ter sido um dos piores bookers da história, isso eu concordo. Mas não acho que seja ao ponto de falar que o cara foi quem matou o Owen Hart, porque ele não deu esse personagem pro Owen Hart pensando assim, não, eu vou matar ele. Pô, pelo amor de Deus, gente. Ele foi ali na inocência. Já havia acontecido já entradas assim antes, inclusive do próprio Owen Hart, e funcionou. Ele não imaginava que daria errado, né? Ele estava confiante que os equipamentos iam funcionar, né? Que inclusive muitos apontam que o Owen Hart que não soube utilizar o equipamento direito e que não foi exatamente culpa da WWE. Que a WWE meio que aceitou pagar lá para a família Hart, até porque ali tentar consolar a família, mas que na verdade foi o Owen Hart que não soube trabalhar direito com o equipamento. Tem todo esse debate. Eu prefiro não entrar nisso, porque independente de se foi culpa do equipamento ou se foi culpa do próprio lutador, o cara que deu a ideia, ele não pode ser responsabilizado, sabe? Igual, sei lá, o cara que criou o carro não pode ser responsabilizado por os acidentes que acontecem. Ele não criou pra pensando, não, vai ter acidente, vai morrer. Não, ele criou pra ter uma maneira de se locomover. O acidente ali é outra coisa. Então o Vince Russo pode ser criticado por vários motivos, mas não dá pra jogar a responsabilidade nas costas dele. Isso aí é você não pensar no ser humano. É que ele tem uma cabeça até que um tanto ali forte em relação a essas acusações, né? Se fosse alguém ali um tanto depressivo, por exemplo, ele poderia fazer uma loucura com a vida dele, sabe? Pensar assim, não, realmente a culpa é minha e tal. E tirar a própria vida, por exemplo, né? Seria trágico, seria trágico. Agora, em relação ao Hall da Fama, aí é uma questão pessoal da família mesmo. Eles têm todo o direito lá de não acharem confortável a WWE fazer uma homenagem pra ele. Eu acho que seria interessante, ele merecia sim receber uma homenagem. Seria bom se a WWE pedisse desculpas ali, né? Mesmo que ela não entenda que ela tem culpa, seria honroso ela chegar e falar, ó, pô, a gente sente muito e tal, mas acaba que não rola muito isso aí. É um assunto antigo, pô, a gente tá falando de 21 anos que isso ainda não foi resolvido. Então, acho muito difícil ser resolvido depois de tanto tempo aí. Mas, em resumo, a história é essa. Podemos dizer que foi a única morte, sim, em ringue de um lutador na WWE, né? Morte em ringue em si foi essa. Já houveram lesões, coisas graves, já houveram outras mortes fora dos rings, mas essa foi a única em ringue. Por isso que pra mim foi a maior tragédia de todas, cara. É realmente algo assim que choca qualquer pessoa. E quem estava na arena e viu aquilo ao vivo deve ter sido pior ainda, né? Deve ter sido algo realmente inacreditável. Não tem imagem sobre isso, né? A WWE simplesmente pegou o que tinha, guardou lá e não vai duplicar, não vai publicar, vamos deixar isso aqui na gaveta preta e nunca mais mexam nisso, né? Então, em resumo, é isso. Comenta o que vocês acharam, like, um abraço, até a próxima e fui!